Bom dia a todos. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que nos dá. Eis-nos aqui, vossos filhos terrestres, Pai. Eis-me aqui, vossa serva. Iniciando o terceiro livro de Moisés, Levítico. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Os holocaustos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Aqui nós temos o chamado e o protocolo. O texto ele começa com o chamado do Senhor vindo da tenda da congregação. Matematicamente, o número 1, o capítulo, aponta para a unidade do sacrifício. Espiritualmente, o chamado na tenda aponta para a encarnação, o Verbo que habita entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Enquanto no antigo o homem busca a Deus através do ritual, no Novo Testamento, Deus se torna a tenda, a carne, para que o homem possa se aproximar sem o medo do fogo consumidor. Continuando do versículo 3 ao 9, acompanhe a leitura. Se a tua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes apresentarão o sangue e o espargirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui nós temos a oferta voluntária. O holocausto, do hebraico olá, o que sobe, representa a entrega total. No Antigo Testamento, o animal deve ser sem defeito, representando a necessidade de pureza absoluta para a aproximação. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o sem defeito, que se entrega voluntariamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ele não é apenas o ofertante, é o altar, o sacerdote e a própria oferta. Matemática e simbolismo. O ato de esquartejar e lavar as entranhas revela que nada pode ser oculto diante da santidade de Deus. A purificação das entranhas, ou interior, é o prelúdio da circuncisão do coração mencionada em Romanos, capítulo 2, versículo 29. Continuando
Acompanhe comigo a leitura do versículo 10 ao 17. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiro ou de cabritos, para holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar para a banda do norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destruncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Aqui nós temos a diversidade na oferta. Deus permite diferentes tipos de oferta: gado, ovelhas, cabras ou aves, revelando sua condescendência com a capacidade do ofertante. Isso espiritualmente demonstra que, no plano do Logos, o valor não reside na magnitude física do animal, mas na atitude do coração. A pomba ou o pombinho, que cita no versículo 14 a 17, exige um manejo delicado, ensinando que o sacrifício daqueles que têm menos recursos aos olhos do mundo é tratado com a mesma reverência divina. Aqui nós também temos o cheiro suave. É a repetição da expressão cheiro suave ao Senhor. Indica que o agrado de Deus não vem da destruição em si, mas da obediência expressa no ato da oferta. A cabeça e a gordura. O fato de serem queimados juntos simboliza que tanto o raciocínio humano, cabeça, quanto a força vital, gordura, devem ser inteiramente submetidos ao fogo do Espírito. Concluindo a matemática do sacrifício, ao somarmos os versículos 17, observamos a necessidade de totalidade. O sacrifício é completo: o sangue, a carne, a cabeça, a gordura e as entranhas. Na Nova Aliança, compreendemos que esse capítulo é um espelho do Getsêmani e do Gólgota, onde a totalidade do ser de Cristo foi entregue para que o nosso eu pudesse finalmente ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1
ao 2. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gratidão, Senhor. Obrigada, Pai, por abençoar a nossa vida, nosso lar, a nossa família e toda a nossa descendência. Obrigada pela saúde, pela proteção, pelo livramento. Gratidão por olhar e abençoar a todos que se encontram nas estradas. Proteção e livramento, Senhor. Nós agradecemos também pela libertação e bênçãos que concede a nossa nação brasileira e aquele que o Senhor levantou, pela restauração, pela saúde deste filho amado Jair Bolsonaro. Obrigada, libertação e bênçãos para todos nós, filhos desta nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém.